1 de Pedro, capítulo 3, versículos 13 até o versículo de número 17. Assentados como todos estão, abram as suas Bíblias, vamos ler o texto, 1 de Pedro 3, versículos 13 até o versículo de número 17. Irmãos, amigos, diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor, 1 de Pedro 3, de 13 até o versículo 17. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Até aqui, até o versículo 17. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, na semana passada ocorreu um fato que gerou uma certa polêmica, que gerou um certo debate sobre o que hoje nós estamos chamando de cristofobia. E o que é isso? No seu sentido mais prático. O que é isso no seu sentido mais direto? É o ódio e a perseguição, a aversão que muitos estão nutrindo, quer seja em relação aos cristãos, no sentido individual, mas quer seja em relação ao cristianismo como religião. E aqui eu coloco cristianismo no seu sentido mais geral, não especificando um ramo em si, mas tratando o cristianismo como religião que professa e professa Cristo. E qual foi o fato? Qual foi o acontecimento que gerou essa polêmica, que gerou esse debate acerca da cristofobia, como nós costumamos e estamos a dizer? Foi o fato daquelas duas igrejas lá no Chile terem sido queimadas. Eu acho que muitos de nós aqui tomamos conhecimento, e esse assunto, esse acontecimento, ele foi veiculado através dos meios de comunicação. Eu acredito que vocês sabem do que eu estou falando, sabem do que eu estou dizendo. Se não, depois procura na internet que vocês vão ver, que vocês vão encontrar. E aí, quando aconteceu esse fato, essas igrejas terem sido queimadas lá no Chile, alguns viram apenas como um ato político em si, ao passo que outros enxergaram nisso uma perseguição religiosa. E esse foi o debate, e essa foi a polêmica, se foi religioso, se foi político. A grande questão, meus irmãos, a grande questão, meus amigos, independente dos motivos ou não, é que nós de fato constatamos, é que de nós de fato comprovamos que existe hoje uma perseguição contra o cristianismo, existe hoje uma perseguição à religião cristã no seu sentido mais geral, no seu sentido mais generalizado. Às vezes pode ser uma perseguição mais velada, mais oculta, mais imperceptível. Às vezes pode ser uma perseguição mais explícita, como aqui ocorre em alguns lugares, no seu sentido mais específico. Só para nós termos uma ligeira noção dessa realidade que nós estamos vivenciando, dessa realidade que nós estamos experimentando, que é essa perseguição ao cristianismo, a missão Portas Abertas,
ela registrou um aumento significativo de perseguição ao cristianismo no mundo. E nós sabemos, a missão Portas Abertas é uma instituição de credibilidade, de respeito, e convém nós confiarmos nos fatos, nos números que eles nos concedem, que eles nos dão. Então, se registrou no ano passado, só para nós termos uma ligeira noção, 9.200 ataques a igrejas, escolas, hospitais cristãos em todo o mundo, em todo o globo terrestre, pelo menos o que ficou registrado. E aí, quando você compara esse número, 9.200 ataques, com o do ano anterior, você percebe que houve um aumento vertiginoso, houve um grande aumento. Por quê? Há 2 anos, os ataques a igrejas, hospitais, escolas cristãos tinham sido apenas, em referência ao ano passado, 1.800. Então, de um ano para outro, saltou de 1.800 ataques para 9.200 ataques. Então, a gente pode concluir que existe uma escalada de perseguição ao cristianismo se espalhando por todo o mundo, se espalhando por todo o globo terrestre. Conforme nós falamos, a Coreia do Norte, há anos, não deixa de ser o país que mais persegue cristão, o país que mais persegue o cristianismo em toda a face do mundo. E aí, quando nós olhamos esses fatos, e eu gosto de analisar, a gente chega à conclusão que a gente não deve ficar impressionado com essas coisas. Não devemos ficar impressionados com essas coisas? Sim, meus irmãos, sim, meus amigos, porque quando nós olhamos a história do cristianismo, a gente chega à conclusão que, quando nós analisamos a história do cristianismo, a gente vê um rastro de sangue, a gente vê um rastro de morte, a gente vê um rastro de perseguição à religião que professa Cristo como Senhor. Por exemplo, até ser oficializada como religião oficial, isso em meados do século XIV, o cristianismo ele era ferrenhamente perseguido pelo Império Romano, pelo império que dominava o mundo até então. E aí, quando nós vemos essa questão histórica e quando nós lemos esse texto que nós temos diante de nós chegamos à conclusão que era justamente essa a realidade. Era justamente essa a realidade vivida pelos cristãos para os quais Pedro ele escreve aqui nesse trecho, na verdade por toda a carta, mas em especial nesse trecho que nós acabamos de ler. Nero, que foi o pior dos imperadores romanos, em termos de ser sanguinário e perseguidor da igreja cristã, ele estava nos primeiros anos do seu reinado, ele estava nos primeiros anos do seu governo, e ele já começava a ensaiar uma série de medidas perseguidoras em relação aos cristãos, que culminaria no incêndio que ele mesmo faria à cidade de Roma, somente para incriminar, julgar, perseguir e matar muitos cristãos. Assim, meus irmãos, assim, meus amigos, Pedro, ele usa esse trecho da sua carta, capítulo 3, versículos 13 até o versículo número 17, para direcionar aqueles irmãos acerca dos sofrimentos que porventura eles estivessem passando, ou acerca dos sofrimentos que porventura eles passassem. Por quê? Porque era a realidade até então. Estava se desencadeando uma série de perseguições. Alguns cristãos já estavam sofrendo por causa da religião, e aí Pedro, ele tem ciência desse fato, e aí ele usa, repito, esse trecho da carta para direcionar aqueles irmãos acerca das suas posturas, acerca das suas atitudes, quando a perseguição, quando o sofrimento definitivamente batesse na porta das suas vidas, se é que não já estava acontecendo, como de fato estava na vida de algumas pessoas. Assim, meus irmãos, assim, meus amigos, com base nesse trecho, na noite de hoje, eu queria que nós considerássemos algumas verdades sobre o sofrimento cristão. E quando eu falo o sofrimento cristão, e quando eu falar de sofrimento cristão ao longo de toda essa mensagem, eu me refiro àquele sofrimento que nós padecemos pela nossa fé, aquele sofrimento que nós padecemos pela nossa fidelidade a Deus,
que contraria o mundo, que de certa forma incomoda o mundo, e como resultado disso, nós acabamos sendo perseguidos, acabamos sofrendo. Então é nesse sentido de sofrimento que eu queria concentrar a minha atenção na noite de hoje. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o título da nossa mensagem, baseado nesse raciocínio, é Enfrentando o Sofrimento. O sofrimento injusto, enfrentando o sofrimento, aquele sofrimento que nós padecemos pelo fato de nós sermos perseguidos por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. E aí nós podemos nos indagar, e aí nós podemos nos perguntar, quais são então as verdades, quais são então os pontos, o que é que nós podemos extrair de entendimento desse texto que nós temos diante de nós, visualizando esse tema, enfrentando o sofrimento. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, eu queria que nós considerássemos a realidade do sofrimento. Em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos a realidade do sofrimento. E aqui eu queria fazer uso do versículo 13, todo o versículo 13, e a parte inicial do versículo 14, a realidade do sofrimento. Vejam aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. O que é que nós temos aqui? Em primeiro lugar, nós vemos que Pedro mostra que geralmente, uma vida piedosa, ela garante segurança, ela garante proteção ao crente. É por isso que ele faz essa pergunta de retórica, essa pergunta onde você já sabe a resposta, logo no início do versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? E aqui ele faz, conforme nós dissemos, essa pergunta de retórica, mostrando que quando nós desejamos, não de qualquer forma, mas quando nós desejamos ardentemente seguir no caminho da justiça, fazer aquilo que é bom, ser zeloso naquilo que é bom, dificilmente alguém nos causará algum tipo de dano, algum tipo de sofrimento. Essa é uma das realidades que Pedro ele aqui coloca. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, Pedro também nesse trecho, ele não descarta a realidade do sofrimento que muitas vezes nós padecemos pelo fato de seguirmos a justiça de Cristo em nossas vidas. É justamente o destaque que ele faz logo na primeira parte do versículo 14, quando ele diz: mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. Então, ele não descarta essa possibilidade. O fato de nós sermos cristãos, o fato de nós sermos servos e servas de Deus, não nos isenta, pelo menos em determinados momentos, pelo menos em determinadas circunstâncias, de nós padecermos sofrimento por causa da justiça, por causa da nossa fidelidade a Cristo. E aí, quando nós vamos considerar essa afirmação que Pedro aqui faz, sobretudo que ele faz na primeira parte do versículo 14, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, meus amigos, que o sofrimento injusto, de certa forma, é uma realidade bíblica. De certa forma, é uma realidade que é ensinada, que é mostrada, que é revelada, de acordo com aquilo que nós temos na Bíblia Sagrada, de acordo com aquilo que nós temos na Palavra de Deus. Por exemplo, o próprio Cristo, por exemplo, o próprio Salvador, ele mostrou, inclusive através do exemplo dos profetas, no caso, os profetas do Antigo Testamento, que muitas vezes, quando nós andamos na justiça, que muitas vezes, quando nós somos fiéis a Deus, nós sofremos perseguição por parte do mundo. E aí, quando você olha, por exemplo, as bem-aventuranças, Cristo, ele fala de maneira muito clara essa realidade. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 10, quando ele estava expondo as bem-aventuranças dos cristãos, ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas que felizes
são aquelas pessoas perseguidas por causa da justiça, da sua vida de retidão, da sua dedicação, do seu zelo a Deus, do seu zelo ao Senhor. Cristo mostrou. Na verdade, o que nós vemos aqui Pedro falar é um eco daquilo que Cristo já havia falado lá nas bem-aventuranças. Ainda no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, só que um pouco mais adiante, no versículo 12, Cristo, ele também alertou aos seus discípulos e também nos alerta. Ele disse: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então, da mesma forma que os profetas foram perseguidos, os cristãos são perseguidos. Então, essa é uma realidade que a gente não pode mudar. Cristo enfatizou, Pedro aqui mostrou. Se a gente volta um pouco mais a esse texto de Pedro, a gente vê que o próprio apóstolo Paulo também mostra essa realidade, que muitas vezes uma vida de piedade nos traz o sofrimento e a perseguição por parte do mundo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo disse: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esta é a realidade bíblica. Esta é a realidade que nós encontramos na palavra de Deus. Portanto, a conduta piedosa, em alguns momentos, é o caminho que nos leva ao sofrimento. A conduta piedosa, em alguns momentos, é o caminho que nos leva para o sofrimento. E aí, meus irmãos, e aí, meus amigos, Pedro, ele segue aqui na passagem, mostrando que esse sofrimento piedoso, mostrando que esse sofrimento injusto, que muitas vezes nós cristãos padecemos, proporciona para nós uma grande alegria, proporciona para nós uma grande satisfação. É por isso que no versículo 14 ele prossegue dizendo: bem-aventurados sois, bem-aventurados sois. Isso indica não uma mera alegria, mas isso indica um regozijo intenso. Essa alegria que se faz presente da vida da pessoa piedosa, pelo fato de Deus capacitá-la com a sua presença, pelo fato de Deus proporcionar a ela a sua alegria, pelo fato de Deus fortalecê-la diante desses momentos difíceis que muitas vezes o cristianismo, a palavra de Deus, ele nos leva. Quando nós somos zelosos, quando nós somos piedosos e quando nós procuramos levar adiante a nossa fé, a nossa crença, muitas vezes, o sofrimento vai ser o caminho que nós temos que prosseguir. E aí, meus irmãos, e aí, meus amigos, nós aprendemos aqui uma verdade. Não qualquer verdade, mas nós aprendemos aqui uma verdade fantástica para cada um de nós. Ou seja, a vida cristã não nos isenta do sofrimento, mas provê a capacitação para que nós possamos enfrentar o sofrimento. São dois lados de uma mesma moeda. Por um lado, você tem a realidade do sofrimento, é um fato. Por outro lado, você tem de Deus a promessa, você tem de Deus a garantia da capacitação que Deus irá nos proporcionar para poder enfrentar esse sofrimento injusto que muitas vezes nós padecemos e padecemos ao longo da nossa vida aqui na terra. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós devemos sempre nos lembrar dessa verdade. Nós devemos sempre nos lembrar dessa realidade, experimentando o consolo de Cristo, experimentando a proteção de Cristo, quando isso se der em nossas vidas. Às vezes, ser fiel a Cristo nos leva a pagar um preço alto. Às vezes, ser fiel ao Senhor nos leva a experimentar a indiferença, a perseguição por parte das pessoas, e às vezes a gente nem precisa ir muito longe. Muitas vezes, quando você procura priorizar a Cristo e ser fiel à sua palavra, a perseguição começa logo de casa, com os nossos parentes descrentes, e aí se estende para o nosso ciclo de amizade, e aí abrange o nosso ambiente de trabalho, e aí vai um pouco mais e chega até mesmo à sociedade. Faça essa experiência na sua vida, coloque os princípios do Evangelho em primeiro lugar,
Coloque o propósito no seu coração de servir a Deus, de obedecê-lo irrestritamente em todos os aspectos da sua vida, e você vai ver, pelo menos num dado instante, pelo menos num dado momento, que virão sofrimentos, virão perseguições sobre a sua vida. Por quê? Isso é uma realidade. Agora, quando isso acontecer, como Pedro aqui fala, o que é que nós somos? Nós somos mais que felizes. O que é que nós somos? Nós somos bem-aventurados, pois assim Cristo nos ensinou, pois assim Cristo determinou. Então, em primeiro lugar, o que é que nós queríamos ver? A realidade do sofrimento. Ele é real, é uma possibilidade real em nossas vidas. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, eu queria que nós considerássemos o comportamento que nós devemos ter em meio ao sofrimento. O comportamento que nós devemos ter em meio ao sofrimento. E aqui eu queria fazer uso do versículo 14, parte B, e chegar até o versículo número 15. Acompanhe conosco, por favor, a leitura nesse trecho. Verso 14, parte B, e todo o versículo número 15. Comportamento em meio ao sofrimento. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O que é que nós temos aqui nesse trecho? O que é que nós temos aqui nessa passagem? Nós temos o destaque que Pedro, inspirado por Deus, faz de algumas ações, de algumas atitudes, de alguns comportamentos que eu, você, todos nós, meus irmãos, todos nós, minhas irmãs, devemos tomar diante do sofrimento injusto na nossa vida. Ações, atitudes que nós devemos tomar quando o Evangelho nos fazer sofrer perseguição da parte do mundo, perseguição da parte das pessoas. É interessante porque quando nós lemos essa passagem aqui, versículos 14 até o versículo 15, você vê que Pedro aqui, ele faz uma citação do livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículos 12 e 13. Eu não vou ler aqui essa passagem, depois você pode fazer essa leitura em casa. E é interessante porque o contexto lá de Isaías é bem parecido com o contexto aqui dos cristãos. Por quê? Porque lá os judeus, eles estavam sendo ameaçados pelos assírios de serem invadidos, de serem destruídos, e aí Deus levanta o profeta Isaías e dá uma palavra de consolação àqueles irmãos acerca de como eles deveriam reagir ante aquela ameaça dos assírios. Então Pedro, ele pega essa passagem e aplica essa passagem a essa realidade. Que realidade? A realidade cristã. Que realidade? A realidade que os irmãos também estavam sofrendo da perseguição por causa da sua justiça, por causa da sua fidelidade a Cristo. Então nós vemos justamente esse paralelo da citação que Pedro faz, não é algo aleatório, mas para dar confirmação, para dar base à exortação que ele estava transmitindo àqueles irmãos. E aí fica a pergunta: quais são então as atitudes? Quais são então os comportamentos? Quais são então as ações que nós devemos praticar quando o Evangelho nos levar ao caminho do sofrimento? Quando o Evangelho nos levar ao caminho da perseguição por parte do mundo? Pelo menos 4, meus irmãos. Pelo menos 4, meus amigos. Em primeiro lugar, nós não devemos temer. Em primeiro lugar, nós não devemos temer. Pedro diz: não vos amedronteis. Não vos amedronteis. A palavra amedrontar, que Pedro usa aqui, significa literalmente medo, significa literalmente temer, significa literalmente atemorizar-se. Então, no seu conselho, ele mostra isso. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a perseguição bater na porta da vida de vocês, não temam, não se atemorizem, não tenham medo, não deixe que esse sentimento prevaleça no coração de vocês. É o primeiro conselho que ele dá.
Mas ele não para por aí, ele mostra também uma segunda atitude, ou seja, nós não devemos nos preocupar. Ou seja, nós não devemos nos preocupar. É por isso que ele fala: nem fiqueis alarmados. Nem fiqueis alarmados. Alarmar aqui significa se preocupar. As ameaças, elas têm esse poder sobre nós. Quando você sofre uma ameaça, sobretudo por causa do Evangelho, a atitude mais fácil, mais natural que nós temos é de ficarmos inquietos, é de ficarmos preocupados, é de nós ficarmos angustiados. O que será que vai acontecer? E Pedro mostra: não ajam dessa forma. Pedro mostra: não dessa maneira, não se comporte desse modo, não, jamais. Então, a partir pelo menos dessas duas orientações, o que é que a gente pode aprender? O que é que a gente pode absorver para as nossas vidas? Que o medo e a preocupação devem ser retirados dos nossos corações quando nós formos ameaçados por causa do Evangelho. O medo e a preocupação devem ser retirados do nosso coração quando nós formos ameaçados por causa do Evangelho. Porque quando nós somos vencidos, meus irmãos, minhas irmãs, por esses sentimentos, nós perdemos a guerra contra os nossos inimigos. Por quê? Porque na medida em que nós alimentamos medo, na medida em que nós alimentamos preocupação por causa da nossa justiça, a incredulidade, ela vai ganhando espaço na nossa vida, e ela vai nos consumindo completamente. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, que nós alimentemos a nossa fé na palavra, alimentemos a nossa fé na oração, porque inevitavelmente o viver do cristão faz com que nós sejamos perseguidos, e quando for, não temam, quando for, não se preocupem, considerem quem Deus é, considerem aquilo que Deus faz, e alimente o seu coração dessa verdade, para que assim você possa sobressair diante das dificuldades que muitas vezes o Evangelho coloca sobre as nossas vidas. Quando eu penso nisso, eu me lembro, por exemplo, do exemplo de Davi, lá em 1 Samuel capítulo 17, quando Golias estava ameaçando, não só a Davi, mas também todo Israel, baseado na sua força, baseado no seu tamanho, na capacidade do seu exército. E aí, qual foi a reação de Davi? Ele temeu? Não. Qual foi a reação de Davi? Ele se preocupou? Também não. Em parte do diálogo que Davi ele trava com Golias, nós temos palavras que servem para nós nos nossos dias, que servem para o nosso conforto, que servem para a segurança do nosso coração, quando nós tivermos de padecer sofrimento por causa do Evangelho. Lá no versículo 45, até o versículo de número 47, de 1 Samuel 17, Davi assim diz a Golias, e tome essa palavra também para você. Davi, porém, disse ao filisteu, a Golias: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Essa foi a visão de Davi. Ele não olhou um gigante diante de si, mas ele olhou um Deus todo-poderoso que vence gigantes. E essa é a perspectiva que nós devemos ter. Essa é a experiência que nós devemos ter nos nossos corações, não se deixando vencer, quer seja pelo temor, quer seja pelo medo. As duas primeiras atitudes, os dois primeiros comportamentos que nós não devemos ter quando nós formos ameaçados por causa do Evangelho. Não devemos temer, não devemos nos preocupar. Mas não só isso, Pedro ele segue, e no versículo 15 ele coloca duas atitudes positivas que nós devemos fazer,
que nós devemos cumprir, associada às outras duas, para vencermos o sofrimento na nossa vida. Ou seja, em terceiro lugar, nós devemos santificar a Cristo. Em terceiro lugar, nós devemos santificar a Cristo. Ele assim diz: antes, uma vez que você não tema, uma vez que você não se preocupe, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. A palavra santificar aqui significa atribuir posição anterior. Não é o santificar no sentido de separar. Não. Mas aqui é santificar no sentido de atribuir uma posição superior. E Pedro nos ensina justamente isso. Quando nós formos perseguidos por causa da palavra, quando nós formos perseguidos por causa do Evangelho, nós devemos colocar Cristo acima de tudo, colocar Cristo acima de todos. E isso começando aonde? Começando no nosso coração, que é o centro da nossa personalidade. De onde partem os pensamentos, de onde partem as palavras, de onde partem as ações. É essa a orientação que Pedro dá. Santifique a Cristo no seu coração. Coloque Cristo na posição superior a tudo e a todos no seu interior. Faça isso quando o sofrimento bater na porta da sua vida. Mas não só santificar a Cristo. Nós também precisamos defender o Evangelho. Nós também precisamos defender o Evangelho. E o texto, ele segue: estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A palavra responder aqui, que nós temos, ela significa literalmente defender. É de onde nós extraímos a palavra apologia na nossa língua. O que é uma apologia? É uma defesa que você faz de algo, que você faz de alguém. Aqui nesse caso, a apologia diz respeito à defesa que nós devemos fazer do Evangelho, a defesa que nós devemos fazer da palavra de Deus, que nos ensina a esperança eterna que nós temos em Cristo Jesus. E é justamente esse o conselho que Pedro transmite àqueles irmãos. Estejam prontos, estejam preparados, defendam o Evangelho, defendam a palavra de Deus, mostre que a esperança que nós temos de vida eterna é verdadeira, mostre que é nela que nós baseamos a nossa confiança. Faça isso, é o compromisso que nós temos perante Deus, perante o Senhor. E quando nós observamos esses dois últimos conselhos que Pedro aqui nos transmite, o primeiro deles, de santificarmos a Cristo, o segundo deles, de nós defendermos o Evangelho, o que é que nós aprendemos? É que há uma ligação, meus irmãos, há uma ligação, meus amigos, entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos. Há uma ligação entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos. Quando Cristo, ele ocupa o lugar principal do nosso coração, quando Cristo, ele ocupa o lugar principal das nossas vidas, nós temos coragem, nós temos ousadia, nós temos destemor e defendemos o Evangelho, independente das circunstâncias, independente das pessoas para as quais nós estivermos fazendo a defesa cristã. Não é alguma coisa que aconteça externamente, não, mas é uma coisa que primeiramente brota no nosso coração. Essa ousadia, essa coragem, essa disposição, quando nós santificamos a Cristo, não nos acovardamos de defender o Evangelho, ou seja, a palavra de Deus. Seja quem for que nós tivermos de defender, seja aonde for que nós tivermos de defender, vamos fazer isso, porque no nosso coração nós estamos santificando e santificando o nosso Salvador. Contudo, aqui nós observamos que Pedro, ele também alerta a forma, Pedro também alerta a maneira através da qual nós devemos fazer essa defesa do Evangelho. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. E quando nós lemos o versículo 16, nós aprendemos a forma através da qual devemos fazer a defesa do Evangelho. Como? Veja o que Pedro diz: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência. Quando nós analisamos, sobretudo a nossa experiência, a gente percebe, irmãos, amigos, que muitas vezes há uma tendência em nós darmos o bom testemunho de Cristo baseado na nossa força, baseado na nossa argumentação. E muitas vezes, quando nós damos vazão a esse tipo de motivação,
Via de regra, a gente acaba sendo deseducado, a gente acaba sendo desrespeitoso, a gente acaba sendo soberbo, a gente acaba sendo pecaminoso na defesa que a gente faz do Evangelho. Às vezes, a gente quer fazer a coisa certa, porém, da maneira errada. Às vezes, a gente quer fazer o certo, porém, de forma equivocada. E é justamente por causa disso que Pedro, ele dá essa orientação. Vocês devem defender o Evangelho. Vocês devem defender a palavra. Mas não é na força do seu argumento, não é na soberba do seu coração, não é de maneira maledicente, não, mas é se pautando por esses cuidados que você deve ter. Em primeiro lugar, você deve ser uma pessoa mansa. A palavra mansa aqui significa educado. Em segundo lugar, você deve fazer com temor. A palavra temor aqui significa respeito. Em terceiro lugar, você deve fazer de boa consciência. A expressão boa consciência aqui significa de você fazer de tal forma que você não venha pecar, para que as pessoas não venham passar isso no seu rosto. Então, é esse cuidado que Pedro aqui ele tem. Defenda o Evangelho, santifique a Cristo, agora com mansidão, com temor e com boa consciência. E aí, complementando o seu ensino, Pedro ele mostra que quando nós assim agimos, quando nós assim procedemos, o resultado vai ser direto, o resultado vai ser imediato e vai ser um resultado positivo para as nossas vidas. E que resultado é esse? O complemento do versículo 16. Olhem só aí o que nos diz o versículo 16. De modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. A palavra envergonhados, que Pedro usa aqui, significa aniquilados. Então, Pedro ele está mostrando que quando as pessoas se opõem ao Evangelho, e quando nós, com ousadia, com coragem, fazemos a defesa da palavra de Deus, da maneira correta, com mansidão, conforme ele ensinou, com temor, da maneira que ele mostrou, com boa consciência, nós aniquilaremos o argumento que muitas vezes os inimigos do Evangelho colocam contra nós. Não é que as perseguições elas irão acabar, não, muito pelo contrário. Mas quando você dá a defesa correta de Cristo, quando você tem um comportamento íntegro diante das pessoas, elas podem até falar do Evangelho, elas podem até blasfemar da palavra, mas elas não vão encontrar em você um motivo para fazer essa blasfêmia. Em você não, em você não. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter. Esse é o cuidado que nós devemos ter em relação às nossas vidas, de fazer e fazer com cuidado, e ao fazermos dessa maneira, colhermos os resultados positivos do nosso procedimento. E aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, a gente aprende uma outra verdade para as nossas vidas. Que verdade? Muitas vezes, as perseguições que nós sofremos são portas abertas que Deus faz para que o seu Evangelho venha a ser propagado através de nós. Os sofrimentos que muitas vezes nós passamos, eles são usados por Deus como portas abertas para que o testemunho de Deus, o testemunho da sua palavra, ele venha a ser dado e dado por cada um de nós. Às vezes Deus faz isso, meus irmãos. Às vezes Deus faz isso, meus amigos. Ele permite a perseguição ao seu povo. Ele permite o sofrimento do seu povo, para que o seu povo haja de maneira bíblica. E ao agir de maneira bíblica, o nome de Deus venha a ser exaltado, o nome de Deus venha a ser glorificado. Me vem aqui à mente o episódio que a gente encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Inclusive, nós fizemos menção a esse texto hoje pela manhã. A igreja estava em Jerusalém, acomodada, não queria sair para pregar o Evangelho, e aí Deus incita uma perseguição, que faz com que Estevão viesse ser martirizado e os cristãos se espalhassem. E na medida que eles se espalharam, a palavra de Deus foi sendo divulgada lá em Samaria e assim chegando até os confins da terra. Então Deus tem os seus planos. A perseguição não vem de maneira aleatória, mas ela é uma oportunidade que Deus dá para que nós abramos a nossa boca, para que nós nos comportemos como cristão e o mundo possa perceber, mesmo que não goste, que ali é um salvo, ali é um crente, ali há alguém transformado pelo Evangelho. E esse é o compromisso que nós temos diante de Deus.
Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, não sejamos vitimistas. Não sejamos vitimistas diante das perseguições que muitas vezes nós padecemos por causa de Cristo nas nossas vidas. Infelizmente a gente absorve muito esse sentimento vitimista do mundo, né? Que com tudo se vitimiza, com tudo se coloca como coitadinho. Não. Às vezes o sofrimento vem. Não. Às vezes a perseguição, ela bate na nossa porta. E o que é isso? É Deus nos dando uma oportunidade. Fala do meu evangelho. É Deus nos dando a oportunidade. Se comporta como cristão, glorifica o seu nome e mostra a esses ímpios o que é ser um crente em Cristo Jesus. Precisamos disso, meus irmãos. Precisamos disso, minhas irmãs. Talvez essa seja a maior carência que nós temos na igreja cristã, dela ser sacudida, positivamente falando, de sobrevir sobre nós uma grande perseguição, inclusive com ameaça de vida, para que assim a gente possa extrair o joio do trigo e fique somente aqueles que forem fiéis a Cristo e a sua palavra, como acontece na igreja do Oriente, de irmãos nossos que têm as suas casas queimadas, que são presos, que muitas vezes perdem a vida, mas não abrem mão do Evangelho. Então nós precisamos aprender com esses exemplos e precisamos aproveitar as oportunidades para que, através das nossas palavras, para que, através do nosso comportamento, Cristo, ele venha a ser glorificado perante os inimigos do Evangelho. Então, em primeiro lugar, foi que nós vimos a realidade do sofrimento. Em segundo lugar, o que foi que nós consideramos? Os comportamentos que nós devemos ter diante do sofrimento. Mas não só isso. Em terceiro lugar, eu queria que nós considerássemos a utilidade do sofrimento. Em terceiro lugar, eu queria que nós considerássemos a utilidade do sofrimento. Vejam aí, versículo número 17. 1 de Pedro 3, versículo 17. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. O que é que nós temos aqui nesse trecho? O ensino de Pedro, que o sofrimento injusto, aquele sofrimento que a gente padece por causa do Evangelho, ele é útil para nós, meus irmãos. Ele é útil para nós, minhas irmãs. A palavra melhor que nós temos aí nesse trecho, infelizmente ela tem uma tradução um pouco pobre na nossa língua e acaba não exprimindo o seu significado no original. A palavra melhor que nós temos aí, literalmente falando, significa aquilo que é útil. A palavra melhor, literalmente falando, significa algo que é proveitoso. Então, se a gente pudesse fazer uma tradução mais fiel, uma tradução mais exata aqui dessa passagem, é mais ou menos assim: porque, se for da vontade de Deus, é mais proveitoso, é mais útil que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Às vezes as traduções são um pouco infelizes e às vezes a gente perde lições importantes justamente porque nós não temos uma tradução tão exata. Então, o que é que Pedro está ensinando aqui? Que padecer pelo Evangelho, que sofrer por causa da palavra é útil, é proveitoso para quem? Para nós, meus irmãos, para nós, minhas irmãs. E aí você pode se perguntar: mas que proveito há você sofrer pela palavra? Que proveito há você sofrer para o Evangelho? Tem vários, mas se nós analisarmos pelo menos esse contexto da passagem que nós temos diante de nós, a gente vê pelo menos três benefícios para nós, quando nós sofremos por causa do Evangelho. Em primeiro lugar, nós eliminamos do nosso coração o medo e a preocupação, que são demonstrações da incredulidade. A gente viu isso na primeira parte da nossa mensagem. Em segundo lugar, a gente exaltará a Cristo nas nossas vidas, santificando o seu nome, que a gente também viu no segundo momento da nossa pregação. E também, em terceiro lugar, nós daremos o bom testemunho de Deus através da sua palavra e também através das nossas vidas. Veja que benefício, na verdade, vejam que benefícios nós temos para nós, pelo menos três, que de certa forma é repetição daquilo que nós vimos no ponto anterior. A gente vai eliminar o medo, a gente vai eliminar a preocupação do nosso coração,
que são demonstrações de incredulidade, a gente vai exaltar Cristo acima de tudo e de todos na nossa vida, a gente vai dar o bom testemunho de Deus, quer seja através de palavras, quer seja através de ações. Por isso que muitas vezes é útil, por isso que muitas vezes é melhor que nós soframos injustamente do que sofrermos por aquilo que porventura tivermos feito de mal. É isso que nós temos aqui na palavra do Senhor. E isso já nos leva a aprender uma outra verdade. Que verdade é? Que Deus, meus irmãos, meus amigos, Ele tem um propósito nos nossos sofrimentos, que muitas vezes nem imaginamos. Deus, Ele tem propósitos nos nossos sofrimentos por causa do Evangelho, que nós nem imaginamos, que nós nem pensamos. Às vezes a gente se comporta muito com aquela questão que se fala do pontinho preto no quadro branco. A gente só vê o ponto preto, só vê o ponto preto, só vê o ponto preto. E às vezes é isso que acontece na nossa vida. A gente só vê o sofrimento por causa do Evangelho. A gente só vê a perseguição por causa da palavra. E não para enxergar os benefícios que estão ao redor desse sofrimento. Aquilo que a gente pode ser, aquilo que a gente pode falar, aquilo que a gente pode fazer para que Cristo venha a ser manifestado em nossas vidas. Devemos ter, meus irmãos, devemos ter, minhas irmãs, esse posicionamento positivo na nossa vida em relação aos sofrimentos. O que é que Deus quer fazer em mim através do sofrimento? O que é que Deus quer fazer por mim através do sofrimento que eu padeço por causa da sua palavra? São perguntas, são questionamentos que nós devemos fazer quando nós formos atribulados, para que nós tenhamos uma perspectiva correta, para que nós tenhamos um comportamento adequado e a gente possa aproveitar, inclusive, o sofrimento trazido pelo Evangelho, para que nós nos santifiquemos mais, para que nós cresçamos espiritualmente, mas para que, acima de tudo, Deus, Ele venha a ser glorificado em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, que assim procedamos, que assim nós hajamos em nossas vidas. Então, nessa noite de hoje, nós vimos que o sofrimento pelo Evangelho, ou pelo Evangelho, pode ser uma realidade em nossas vidas. O sofrimento pelo Evangelho pode ser uma realidade em nossas vidas. Na verdade, meus irmãos, meus amigos, na medida em que o plano de Deus ele chega ao seu aspecto da consumação, os sofrimentos eles ficarão cada vez mais constantes. Os sofrimentos eles ficarão cada vez mais intensos. Talvez seja uma perspectiva negativa que eu tenha da vida, mas eu vejo que é uma perspectiva mais bíblica. Porque se eu entendo que a palavra de Deus é verdade, e se eu vejo nela que nos últimos dias se desencadeará uma grande perseguição para ou contra a igreja de Deus, o que é que eu vou esperar? Dias melhores? Não tem lógica, não tem lógica. A palavra de Deus diz que os últimos dias serão terríveis para a igreja, que o amor de muitos esfriarão, e que se não fosse por causa dos eleitos, Cristo falou, tais dias seriam abreviados. Então, nós estamos vivendo o momento da história, estava até conversando com a irmã hoje, em que eu vejo justamente isso, nós estamos nos encaminhando para o final. Nós estamos nos encaminhando para a consumação do plano de salvação. E a igreja, ela vai ser perseguida. A igreja, ela vai ser destratada. E isso vai se intensificar cada vez mais. Esperemos que você vai ver, esperemos que você vai realmente comprovar esse fato. E quando isso estiver acontecendo, na verdade, de certa forma já está, mas quando isso se intensificar ainda mais, o que é que nós devemos fazer? Nós não devemos temer os sofrimentos, nós não devemos estar preocupados com os sofrimentos, nós devemos exaltar a Cristo em meio aos sofrimentos, nós devemos testemunhar de Cristo diante dos sofrimentos. E quando isso acontecer, nós estaremos cumprindo com o propósito de Deus na nossa vida, estaremos calando os nossos adversários, estaremos silenciando os inimigos do Evangelho, e Deus estará sendo glorificado em nossas vidas. Então, meus irmãos, meus amigos, diante disso, eu queria chamar a atenção pelo menos para mais 3 lições, para a gente poder fechar a nossa mensagem na noite de hoje. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, experimentemos a consolação
em Cristo, em meio aos sofrimentos que nós padecemos por Ele, ou seja, que nós padecemos por Cristo. Cristo, Ele é fonte inesgotável de consolação. Cristo, Ele experimentou o inferno na cruz, para que nós pudéssemos experimentar o céu quando nós formos atribulados aqui nessa vida. Cristo experimentou o inferno na cruz, para que nós pudéssemos experimentar o céu quando nós formos atribulados nessa vida. Portanto, que nós nos consolemos nele, portanto, que nós nos alegremos nele, seja o que for que porventura ocorrer, seja o que for aquilo que porventura se der nas nossas vidas. E você vai ver, quando você assume essa disposição de ser fiel a Cristo, os sofrimentos virão, a perseguição virá, mas também a consolação de Cristo inundará os nossos corações. Então, que experimentemos essa consolação, mas não só isso. Em segundo lugar, que nós esperemos a vitória que Cristo trará na sua vinda para nós que somos a sua igreja. Esperemos a vitória que Cristo trará na sua vinda para nós que fazemos parte da sua igreja. Essa é a promessa que nós temos na palavra do Senhor. Aqueles que perseguem a igreja, aqueles que procuram fazer mal ao Evangelho, caso não se voltem para Deus, caso não se voltem para o Senhor, só há um fim para eles: o juízo de Cristo, que virá, mais cedo ou mais tarde virá, porque mexer com a igreja de Cristo é mexer com o próprio Cristo. Eu me lembro muito daquelas palavras que Cristo falou a Paulo, logo depois da sua conversão, quando Cristo, melhor dizendo, quando Cristo apareceu para Paulo, e Paulo escutou aquela voz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Na verdade, Paulo estava perseguindo os cristãos, no caso desse tempo ele era Saulo, mas porque perseguir os cristãos significa perseguir a Cristo. Perseguir a igreja significa perseguir a Cristo. E não nos esqueçamos, quando Cristo retornará, Ele dará o justo pagamento sobre todos aqueles que pisoteiam, sobre todos aqueles que procuram fazer mal à sua igreja. E esse dia vai chegar, esse momento vai chegar. E quando ele chegar, nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Vai valer a pena todo o sofrimento, vai valer a pena toda a dor, vai valer a pena toda a perseguição, porque Cristo retribuirá todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor, pela sua consolação, pela sua santa consolação, pela sua eterna consolação. Esperemos isso, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E por fim, para aquelas pessoas que não são salvas ainda, o que é que nós temos de conselho? O que é que nós temos de palavra para você? Aceite a Cristo, aceite a Cristo e livre-se do sofrimento eterno. Aceite a Cristo e e fique livre do sofrimento eterno, até porque ele virá, mais cedo ou mais tarde ele virá, mais cedo ou mais tarde Deus exercerá o seu justo juízo sobre os pecadores. E o que é que você tem a oferecer? Como é que você vai remediar tal situação? Humanamente falando, você é incapaz. Humanamente falando, você é desprovido de toda e qualquer possibilidade de satisfazer a ira eterna divina. Só há uma solução, só há um abrigo, que é na pessoa de Cristo, nosso Salvador. Por isso, reconheça-o como Senhor da sua vida. Por isso, reconheça-o como Salvador da sua vida. Que você se abrigue sob sua cruz, que você se banhe no seu sangue, para que assim você venha a ser poupado do sofrimento eterno que incidirá sobre aquelas pessoas que forem rebeldes ao longo da sua vida aqui na terra. Portanto, meus irmãos, portanto, meus amigos, que Deus ele nos abençoe, que Deus ele aplique a sua santa palavra em nossos corações e que hoje podemos ter aprendido um pouco mais de como enfrentar o nosso sofrimento por causa de Cristo. Que Ele nos abençoe e que Ele seja com cada um de nós. Amém.